né? E eu queria te perguntar uma coisa, fugindo um pouco do assunto Corinthians, sobre a cobertura agora da chegada do Ancelotti. A gente vai tentar se convencer, policiar para falar Ancelotti. Porque tem sido a sensação que eu tenho, e ontem, muitas das matérias que eu li, muitas das coisas que a gente precisou comentar, era muito assim, troféu, parabéns pelo mínimo, sabe? O prêmio não faz mais que obrigação. Nossa, Ancelotti falou 2 frases em português. Ancelotti já realizou uma revolução no futebol brasileiro. Está imerso, é Comeu uma muito coxinha. comunicativo. Gente, ele comeu uma coxinha e não fez careta. Comeu uma coxinha, foi ao Cristo Redentor. Os jogadores elogiando o Ancelotti por ser muito comunicativo. E assim, sem querer ser a pessoa chata que fica procurando problema em tudo, mas assim, analisando do ponto de vista da cobertura, é uma coisa normal o que a gente está vendo, né, dessa coisa do... Inclusive isso, assim, está realizando uma revolução. Ele deu 2 treinos. Assim, eu acho que ele é capaz de realizar uma revolução. Eu tenho, né, todo mundo sabe da capacidade desse homem. Não, mentira. Mentira, não acha? Eu e a Milha, a gente passou 2 horas aqui falando que acho que vai dar errado. Mas enfim, eu não duvido da capacidade do homem, mas em 2 dias, nem que ele fosse o Pelé, nem que ele fosse, sabe, o maior gênio, que ele fosse a Marta. Não tem revolução em 2 dias, né? Então assim, mas como é que você tá vendo essa cobertura da chegada dele e, né, todo esse desdobramento? Alícia, eu acho que assim, todo mundo quer saber de Ancelotti agora. Você vê que a audiência tá empolvorosa, né? Então você dá para o povo o que ele quer saber, o que ele quer ler, né? Dê ao povo pão e circo, gente. Eles precisam disso. Então deixa o Ancelotti comer a coxinha dele, deixa ele assim, eu só acho que a gente precisa ponderar, sem oba-oba, né? É o que eu também lá atrás, quando a Pia, por exemplo, chegou à seleção feminina, foi um oba-oba. E aí a gente fala, agora vem, e tal. E aí, dá-lhe Pia tocando ao seu Valença. Nossa, essa mulher é demais. Só para contrariar. Só para contrariar. E eu acho que foi um baita oba-oba. Na época eu tava na cobertura da seleção feminina, já estava, né? Na cobertura da seleção. E aí eu falei, cara, isso é muito oba-oba. Isso não é saudável para a cobertura, porque como que você vai depois criticar, chegar para criticar esse trabalho? Então, eu acho que, assim, é muito importante você ter essa distância, entregar para o povo o que ele quer ler, se ele quer ver o que o Ancelotti comeu no Brasil, como foi a visita do Ancelotti no Cristo Redentor, quem que ele cumprimentou, como que está sendo o contato dele com os atletas. Eu acho que isso tem valor noticioso e é muito importante, todo mundo quer saber. Principalmente em redes sociais, né? A gente vê toda hora lá videozinhos, a gente chama de fan cam no Twitter, né? As fan cams do Ancelotti, com os jogadores, ele naquela comemoração do Real Madrid fumando um charuto, aquele vídeo highlight da vida do Ancelotti. Mas eu também acho que tem que ter um distanciamento, principalmente de quem cobre o dia a dia, porque é isso, se não der certo, você precisa ter espaço para poder criticar, sabe? Para você poder falar apontar aquilo que não tá certo. Então, eu acho que o repórter, ele tá sempre numa corda bamba, gente. Entre entregar a audiência, entregar o que o povo quer ler e entre fazer um trabalho jornalístico de reportagem. Isso é difícil. É complexo, porque hoje, ao contrário do que era, por exemplo, quando eu comecei, a gente sabe imediatamente o que a audiência quer. Antes, a gente podia tentar achar, mas agora não, é imediato, né? Então, a gente fez isso com o Neymar, né? Esse oba-oba sem fim com a chegada do Neymar, e muitos não conseguiram nem voltar desse lugar para criticar quando tem que criticar, né? Porque cruzaram a fronteira de um tanto que não dá para voltar. E é isso, o Ancelotti tem muitas comparações com a Pia, porque quando a Pia chegou, foi realmente isso. Gente, a sueca que quis vir para o Brasil, a gente se coloca sempre num lugar de... E campeã do mundo, né? Campeã dona de Copa. Exato. Então, assim, não é qualquer coisa.
Exatamente, a gente está falando de uma mulher que tinha ali um lastro absurdo e referência no futebol feminino. E ela trouxe. Agora vai dar certo, agora a gente deslancha. E aí a gente viu o que aconteceu, né? Mas ela trouxe um tipo de respeito para o futebol feminino que talvez faltasse mesmo aqui. Eu acho que ela veio com isso, sabe? Uma seriedade. E acho que o futebol masculino precisa do oposto. O futebol masculino precisa voltar a ser divertido, precisa voltar a ser solto, né? Então, eu fico muito desconfiada da vinda dele, sabe? Assim, inegavelmente o melhor treinador atual, sim, né? O cara que mais ganhou, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também aqui no Brasil tem muito assim de, ele aceitou vir para o Brasil. Quem quer vir para esse fim do mundo? Se ele aceitou, nossa, então, gente, vamos falar italiano agora com ele. Se ele aceitou, vamos cobrir o minuto a minuto da vida dele. Se ele não fizer uma careta, eu acho o contrário. Eu acho que a maior honra da vida do Ancelotti é poder treinar a seleção brasileira, cara. Exato. Eu era, gente, a doida da seleção, assim, completamente obcecada, completamente louca, torcedora mesmo, assim, sabe? De ficar brava, de gritar em jogo. Eu perdi um pouco disso com a seleção masculina. E aí eu passei tudo para a seleção feminina. Eu sou assim com a seleção feminina. Eu tava lá trabalhando em Bragança na segunda-feira. E assim, ó, louca, sabe? Tipo, me segurando para não gritar lá no lugar dos jornalistas. Tipo, desesperada. Aquele jogo tenebroso. Aqueles contra-ataques mortais do Japão. Então, assim, eu perdi um pouco disso com a seleção masculina. Então, eu entendo que também precisa voltar a ser divertido, mas a gente não pode ter de olhar para a gente e falar assim, nossa, a gente não merece um treinador de europeu. Jamais. Muita coisa. É a única pentacampeã, gente. Isso, então, assim, ele está vindo treinar a seleção que o Pelé jogou. Ele está vindo treinar a seleção que foi inspiração para o Rinus Mitchell, para o Guardiola. Ele está vindo treinar a seleção em que jogou o ídolo do Maradona, que é o Rivellino. Assim, a gente se coloca muito no chão, a gente se coloca num lugar... Tipo, as pessoas falando italiano com ele lá, eu queria pular aqui do 7º andar da minha mãe. Sabe? Gente, não faça isso. Deixa o homem aprender português. Deixa. Ele tem que aprender. Ele fala espanhol. Ele fala espanhol, gente. É 2 palitos isso aí. Portunhol. É prima do português, poxa. Mas tem um ponto aqui que a Simone está levantando aqui no chat. A Simone está sempre com a gente aqui, né? Falando que nada mais. Só que o Betinho Pereira também está sempre aqui. Ele é muito, muito bacana. Ele é flamenguista, mas ele sempre fala assim: eu sou flamenguista, mas eu te amo, Miri. Eu também te amo, Betinho. Obrigada por vir. Bom ponto. Betinho, beijo para você. A Simone está falando aqui que nada é mais normal no futebol brasileiro. Idolatrar Neymar e achar que Ancelotti resolverá todos os problemas do esporte bretão. É sinônimo de uma torcida doente e carente. E aí ela depois comenta, né, que a Pia se achou maior que a Marta, aí não deu certo. Esse ponto da carência, assim, você acha que também tem um pouco isso? No caso da torcida do Santos, acho que esse elemento pegou muito no Neymar, né? O Bira, que é nosso colega lá no UOL, fala muito isso, né? Que assim, se ele vê um valor da vinda do Neymar, foi poder ser feliz, ainda que por um breve instante, de poder acreditar em alguma coisa num momento de desespero. E acho que com a seleção brasileira, né, me surpreende até que alguém da sua geração tenha sido tão fã da seleção brasileira, porque eu acho que isso foi se perdendo. Depois, por exemplo, que eu tinha quase 20 anos quando eu vi o Brasil ser campeão pela última vez. Você com certeza era mais novinha. Então, ter essa vontade de ganhar, então assim, qualquer um que apareça, é tipo a SAF, sabe assim, é o Salvador, esse aqui agora vai me levar para onde eu sempre quis ir. Então eu assim, quero saber tudo sobre ele e eu vou assim, lamber as botas dele, para não dizer outra coisa, porque é ele que vai nos salvar. Tem muito disso, Felícia. E assim, eu peguei muito dessa questão da torcida pela seleção, porque a minha família sempre gostou muito. Era uma coisa assim, vamos fazer um churrasco aqui e assistir a Copa, sabe? E aí, o fato de eu jogar futebol também, eu vi ali um momento para eu
demonstrar a minha torcida e unir toda a minha família, que é muito polarizada em questão de futebol, cada um torce para um time. Então, assim, tinha muito essa coisa da torcida única. Era o elo, torcida, né? A boa torcida única. Então, eu gostava muito e, poxa, vi... Assim, eu com 5 anos, eu acho, mais ou menos, acordava de madrugada para ver a Copa do Japão, por exemplo, sozinha de madrugada. Então, eu tinha esse negócio, assim, sabe, de torcer e tal. Mas é isso, a carência não só de ter as estrelas, mas a própria seleção foi se afastando do torcedor. A seleção fez força para isso, fez uma força para, sabe, vamos fazer amistoso na Europa, vamos fazer amistoso na Conchinchina. Meu, você precisa trazer o torcedor para perto de você. Você não pode... A CBF pecou muito nisso, né? Pecou demais. E aí, trazendo isso para o mundo do santista, gente, o que dizer do Santos, né, cara? 2023 ali, era a última rodada, eram acho que 29 cenários, 28 cenários para o Santos não cair e 2 ou 3 para o Santos permanecer, para permanecer 28, 27 cenários, e para ir para a Série B eram 3 cenários assim catastróficos que teriam que acontecer. Os 3 cenários catastróficos aconteceram. Então, assim, eu acho que é uma torcida muito machucada, é uma torcida, assim, que olhou para o Neymar e falou, Neymar, agora ou nunca, vem aqui salvar a gente. Essa coisa do eu vou, mas eu volto, também foi muito uma coisa meio Jesus Cristo, assim, né? Então... Botaram na camisa azul agora também, né? Não largaram a mão desse negócio até agora. Estava escrito isso na camisa azul? Tá escrito isso na gola da camisa azul, eu vou, mas eu volto. Então, assim, cara, a gente tá vendo um Neymar que, pôs a mão na bola aí, sabe? Sabendo que tem VAR. A gente não tá mais na Copa do Maradona fazendo gol de mão. Então, totalmente sem querer, eu pergunto. Aquela mão na bola ali foi uma mão totalmente calculada, gente. Ele deu uma cortada de vôlei. Que isso, gente, assim... Ele já tinha um amarelo, né, gente? Assim, ele sabia que ele... Não, e o primeiro amarelo que ele tomou, gente. O primeiro amarelo que ele tomou é muita vontade de tomar. É vontade de tomar um amarelo. Ele deu uma butinada no coleguinha. Não pode, vai tomar amarelo. Ele deu né? Ali levantou o pé no joelho. Então, assim, não, gente, eu acho que não existe milagreiro, não existe receita. Não existe. Cara, futebol é um negócio que precisa ter muita... É um ecossistema inteiro. Eu acho que o Ancelotti é o cara que vai conseguir implementar um novo ecossistema na seleção. E até porque pelo menos pelo que eu tô vendo dele, ele tá muito honrado de estar aqui. Ele tá muito feliz de estar aqui. E aí é só não ser o contrário, não ser a seleção achar que é uma honra e tal. Não, cara, é um cara que tá aqui para fazer um trampo porque ele vê que, é a seleção brasileira, sabe? Eu quero treinar isso aqui. Isso. Então tem que ser assim. E por 5 milhões de reais por mês também, né? Então, assim, também está sendo bem remunerado, né? Não tá, né, só vindo aqui pelo amor que ele tem. Não vai passar fome, né? E tem um ponto que você falou do distanciamento da seleção, que até Derru, que tá aqui nos comentários, falou que é a questão dos preços acessíveis, né? E aí, quando a seleção vem jogar no Brasil, cobra R$400 o ingresso. Então, aí tem 2 fatores, né? Um distanciamento da maior parte das pessoas e uma aproximação daquela torcida uniformizada, organizada, sapatênis, ridícula, que não representa o que é o Brasil, né, gente? Assim, não dá.